Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde novamente. Vamos então dar início àquela que é a terceira das audições aprazadas para esta tarde, ainda no âmbito da apreciação, ainda na nova apreciação na generalidade da proposta de lei 6614 da Associação Legislativa, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem dos separados no âmbito do IRC, e bem assim o projeto de lei 615 da 14ª Legislatura da Segunda Sessão Legislativa, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215/89 de 1 de julho, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Para esta terceira audição, temos connosco o Sr. Dr. Rui Pinto, em representação da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, que eu cumprimento, e a quem irei dar a palavra logo que colocadas as questões pelas senhoras e senhores deputados, que para tal se inscrevam, e às quais eu atribuirei até cerca de 3 minutos para colocarem as suas questões, dispondo então o Sr. Dr. Rui Pinto do tempo subsequente para responder. E começo porque se inscreveu, atribuindo a palavra à senhora deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que renovo os meus cumprimentos desde a última audição. E, senhora deputada, a palavra é sua, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Rui Pinto, em representação da Comissão dos Mercados e Valores Mobiliários. Com certeza que o vosso contributo para este processo com implicações no Estatuto de Benefícios Fiscais será bastante importante e relevante. Este sistema de benefícios fiscais assume determinada importância enquanto instrumento de persecução de políticas públicas que causem impactos positivos, não só socialmente, mas como economicamente. Este processo decorre de um grupo de trabalho constituído pelo Governo com o objetivo de elencar, identificar, avaliar a vastidão de benefícios fiscais que existem atualmente no nosso país, portanto, e tentar perceber aqueles que efetivamente ainda fazem sentido atualmente, aqueles que devem ter a sua prorrogação, a sua persecução, mas também aqueles que atualmente já não têm impacto, já não fazem sentido e, portanto, os quais devem cessar. No processo que está atualmente em curso, foram elencados determinados benefícios face à sua caducidade, quer a 31 de dezembro de 2020, como a 31 de março de 2021, e, portanto, são estes que estão neste momento aqui em análise, uma vez que este é um sistema muito vasto, bastante complexo e que certamente será alvo de análises posteriores para outras situações idênticas. Aquilo que esperamos da parte da CMVM é efetivamente os vossos contributos para que este processo possa iniciar este caminho de reorganização da melhor forma, da forma mais adequada para aqueles que são os interesses do nosso país e para a continuidade da persecução das melhores políticas públicas em termos económicos e sociais. Muito obrigada. Muito obrigado eu, senhora deputada Vera Brás, e agora concedo a palavra, renovando os meus cumprimentos, ao senhor deputado Carlos Silva, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Senhor deputado, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar também o Dr. Rui Pinto, em representação da CMVM. Estamos num processo de análise de especialidade a um regime especial de atribuição de benefícios fiscais. Percebemos que está em causa um conjunto de caducidades relativamente a alguns tipos de benefícios fiscais. Na altura, tendo em atenção o facto do regime associado à tributação das OICs ter ficado excluído desta PPL 66 e sendo este um setor por voz regulado, achámos oportuno, o PSD achou oportuno ouvir a CMVM sobre este tema. Portanto, em princípio, pelo que nos é dado a ver pela exposição de motivos da PPL, o Governo considerou que este conjunto de fundos associados ao ICs não dão um contributo decisivo
para a eficácia e para a eficiência das políticas públicas que o Governo pretende ver levadas a cabo. E nessa circunstância, uma primeira pergunta que lhe faço é qual é a vossa visão sobre esta situação, sobre o enquadramento tributário destes instrumentos financeiros por vós regulados. E se, do ponto de vista desta ação por parte do Governo, que eu presumo não se tratar de um lapso, é por mais evidente o conjunto de exceções que são colocadas na PPL e, portanto, verifico que este tema dos instrumentos financeiros associados ao OICs que não estão, parece-me que claramente é uma opção política. Eu pergunto até que ponto esta decisão, esta tomada de decisão, não poderá contribuir para colocar em risco, de certa forma, aquilo que é o tema da poupança em termos de país. Esta era uma questão crucial. Por outra, se esta ação não contribuirá, de certa forma, portanto, a eliminação destes benefícios fiscais para, de certa forma, a instabilidade da indústria, por um lado, e até porque tivemos há pouco informação por parte da APFIP da existência de 1.100.000 pequenos subscritores que confiaram, quando fizeram os seus investimentos, numa certa estabilidade do ponto de vista do ordenamento jurídico, e pergunto até que ponto também não colocará exatamente a confiança que o Estado também deve merecer para com essas entidades. Por outro lado, se tem ideia, se tem noção de qual é o prejuízo que isto poderá vir a levar para o Estado, porque, de resto, também a própria AFIP nos informou que, perante esta situação, corre-se um sério risco de os investidores internacionais poderem abandonar o mercado e, como tal, será com certeza nefasto para toda esta indústria que me parece, tenha significado e, portanto, só vocês, CMVM, enquanto reguladores, me poderão dar nota dessa situação. E, portanto, eram essencialmente estes três aspectos: os prejuízos para o Estado, a questão da confiança por parte dos forradores no que são os organismos de investimento coletivo e, por outro lado, se da parte do Governo vos foi pedido algum contributo, se participaram nesta discussão e, portanto, qual a vossa visão sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado Carlos Silva. Não registando mais nenhum pedido de palavra, eu concedo então ao Sr. Dr. Rui Pinto, em representação da Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, para responder às questões que foram colocadas pela Sra. e o Sr. Deputado, renovando os meus cumprimentos e pedindo que se contivesse cerca de 15 minutos, mas obviamente com a condescendência antecipada da mesa. Sr. Doutor, a palavra é sua, faça favor. Boa tarde, penso que me estarão a ouvir e a ver. A ver e ouvir, faça favor. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Gostaria primeiramente de endereçar à distância os meus cumprimentos às senhoras deputadas e aos senhores deputados que compõem a Comissão. Agradeço a oportunidade conferida à CMVM para ser ouvida no que respeita às propostas de lei em análise, que versam sobre alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais e em que, como estão, se antecipa um eventual impacto negativo na indústria da gestão de ativos, o que encaro com alguma apreensão. O regime fiscal é uma vertente essencial na indústria da gestão de ativos, como em tantas outras esferas. Cria incentivos, gera comportamentos, influencia a atuação dos agentes económicos, pelo que importa sempre analisar os impactos que alterações ao regime podem criar sobre a confiança dos agentes, sobre a eficiência e a competitividade do mercado. E aqui refiro que considero a estabilidade do regime fiscal como um bem em si mesmo, que gera previsibilidade e confiança na atuação dos agentes. Os organismos de investimento coletivo, ou os fundos de investimento, são alternativas essenciais para a aplicação de poupanças. Isto para além dos tradicionais depósitos bancários,
sendo que constituem uma opção de investimento para mais de 1 milhão de participantes. E estou a falar de pessoas singulares. Portanto, representa a aplicação da poupança de muitas famílias portuguesas em fundos mobiliários e fundos imobiliários. O Decreto-Lei 7/2015 foi essencial no sentido de trazer modernização do regime fiscal dos organismos de investimento coletivo, reconhecendo-se que o regime então em vigor não era competitivo, nomeadamente no plano internacional, o que penalizava a captação de capital estrangeiro, e isto era reconhecido, inclusive, no preâmbulo do Decreto-Lei. Até essa data, os fundos estavam sujeitos a um regime de tributação à entrada, ou seja, a tributação era feita na esfera do fundo, sobre todos os rendimentos, as mais-valias que eram geradas. Significava isto que os fundos portugueses, na realidade, não estavam em paridade com a generalidade dos regimes em outras jurisdições europeias, em que a tributação era feita à saída, ou seja, na esfera do participante. E o Decreto-Lei 7/2015 trouxe exatamente este modelo de tributação à saída. Isto através de alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, particularmente no que respeita ao artigo 22 e 22A, que considero estarem em paridade de importância. Não obstante esta paridade de importância, o artigo 22 não está sujeito ao regime de caducidade, enquanto o artigo 22A está sujeito a esse regime de caducidade, sendo que caduca no final deste mês. A caducidade deste artigo 22A teria diversos impactos negativos, e aqui destacaria o que respeita à geração de mais-valias nos resgates dos fundos, em que seria eliminada a norma que prevê a retenção na fonte e obrigaria os investidores a declararem no seu IRS esses montantes, o que significaria uma alteração de paradigma e do relacionamento das sociedades todas com os seus clientes. Adicionalmente, para os investidores não residentes, seria suprimida a norma que prevê a retenção na fonte de 10%, deixando estes de ser tributados, o que levaria a uma perda da receita fiscal. Agora, relativamente aos exercícios de avaliação do regime fiscal trazido pelo Decreto-Lei 7/2015. Este Decreto-Lei estabelecia, creio que no artigo 8º, que o novo regime deveria ser avaliado decorrido algum tempo, isto considerando os resultados alcançados pela alteração introduzida no regime e em função da situação económica e financeira do país. A este respeito, posso informar que, por despacho de fevereiro de 2020, do Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, foi determinada a criação de um grupo de trabalho que envolveu a Autoridade Tributária, a CMVM e o Gabinete da Secretaria de Estado, no sentido de realizar a análise estabelecida no Decreto-Lei. Creio que o timing considerado para este exercício tinha como subjacente o facto de o artigo 22A caducar em março de 2021. O processo aparentemente não está finalizado, pelo que creio que importa aguardar pelos resultados finais. Aquilo de que tenho conhecimento é que numa versão preliminar se conclui pelo incremento da competitividade trazida pelo novo regime e também pela importância da manutenção desse mesmo regime, mas não quero antecipar os resultados. Acrescento que a análise realizada para este exercício utilizou os dados da indústria dos fundos até ao final de 2019, pelo que não considera o crescimento relevante observado em 2020, o que pode reforçar as conclusões de acerto do regime e a necessidade de não lhe causar uma disrupção negativa. Concluindo,
Parece-me que a eliminação do artigo 22A poderia ser vista, em termos técnicos, como uma precipitação que importaria a cautelar. As propostas que estão agora em discussão, se não ajustadas, criarão na minha perspectiva, um óbice no mercado, bem como gerarão perda de receita fiscal que, na realidade, não consigo quantificar, mas que se identifica logo à partida, por exemplo, pelo facto de deixar de haver retenção na fonte sobre os rendimentos e as mais-valias da parte de investidores não residentes. Assim, a proposta da CMVM seria uma de duas: ou eliminar o artigo 22A do regime de caducidade, passando este artigo estruturante, ao integrar o número 3 do artigo 3º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, ou prorrogar o período de caducidade do artigo, aguardando-se então pela finalização dos trabalhos de avaliação de impacto do regime fiscal trazido pelo Decreto-Lei 7 de 2015. E seria essa então a minha proposta. Agradeço a atenção dispensada e estou à inteira disposição para questões adicionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui Pinto. Penso que não registro nenhum pedido de palavra, pelo que me resta agradecer-lhe os esclarecimentos prestados. Com a audição da CMVM estarão praticamente concluídas as audições no âmbito desta nova apreciação na generalidade dos referidos diplomas, na exata medida em que se encerrarão as audições, com a audição precisamente do Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, já na próxima quarta-feira, em reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, agradecendo uma vez mais a disponibilidade da CMVM, nomeadamente a disponibilidade pessoal do Sr. Dr. Rui Pinto, agradecendo as questões, aos senhores deputados as questões formuladas, dou então por encerrada esta reunião, desejando a todos a continuação de uma boa tarde. Está encerrada a reunião. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigada, boa tarde.